Tour de France 2020, nós estamos na 14ª etapa, é isso? Eu particularmente nunca acompanhei um Tour de France onde você tem tantas emoções em diferentes etapas, com diferentes competições, acontecimentos, realmente um Tour de France para entrar na história. E a gente tem que agradecer porque a gente tem a oportunidade de assistir, de presenciar isso ao vivo e não nos livros de história. Sem dúvida, uma grande competição no calor da emoção, como sempre. Daí aqui eu vou falar a classificação geral, o resultado final, nada mudou, Roglic, Pogačar, Bernal, Uran, Quintana, Lopes, Yates, Landa, Richport. O Richport e Enrico Mas. O Richport, ele teve um problema mecânico, o pneu furado, algo, ele trocou de bicicleta com um companheiro de equipe para não perder tempo e ele conseguiu se reconectar com o pelotão no momento que o pelotão estava mais nervoso do que foi o dia inteiro, porque hoje tem várias coisas para a gente falar. Por que uma etapa com tantas montanhas pode ser considerada uma etapa plana para a organização ou para o pelotão? Vamos falar sobre isso. Quem ganhou a etapa hoje foi o Craig Anderson da Sunweb. A Sunweb, ela apareceu como uma equipe nesse ano fenomenal, né? Primeiro a gente tem o Hirsch, o suíço, super jovem, saiu em 3 fugas, 3 tentativas de vitória, com uma bem sucedida. Hoje nos quilômetros finais, quando o pelotão ele estava todo compacto, o pelotão da frente, e tinha um outro pelotão mais de 10 minutos atrás do camisa verde, a gente já vai falar sobre isso, mas esse pelotão que incluía Peter Sagan, um dos grandes responsáveis por destruir o pelotão de novo, esse pelotão que continha esses caras, outros caras como Greg Van Avermaet, Julian Alaphilippe, entre eles quem saiu, tentou se deslocar primeiro foi o Benoot, da própria Sunweb, não foi bem sucedido. Depois Thomas Degenn saiu, o Hirsch saiu novamente, o Julian Alaphilippe saiu, todo mundo fez essas movimentações, só que o pelotão era tão nervoso que os caras foram sendo neutralizados até que o Craig Anderson ele fez a movimentação definitiva, ele conseguiu se distanciar de um pelotão que vinha andando a 50, 60 por hora, ele abriu uns 700 metros, passou a linha de chegada em primeiro, vitória fantástica. Então, para quem gosta do resumo, nada mudou na classificação geral. A grande falta do dia foi o Romain Bardet, que ele saiu da competição ontem, passou meio que desapercebido para todo mundo, mas durante a queda dele, ele teve uma concussão, em português é concussão, bateu a cabeça, daí tem a imagem super triste, ele tentando levantar, ele desmorona, ele cai novamente, né? Para quem não assistiu o meu vídeo falando sobre segurança no ciclismo, o quanto complexo é resolver isso, eu acho que às vezes as pessoas se concentram muito nas proteções e etc. E eu acho que os protocolos de segurança, eles ajudariam muito, né? Quem tiver curiosidade, assiste o vídeo. Então, o Romain Bardet, ele está fora da competição. Ele pedalou praticamente toda a etapa ontem sem ter a mínima ideia do que ele está fazendo, do que ele estava fazendo. Imagina o perigo que isso representa. Então, ele foi a grande falta do dia. Na classificação geral, nada mudou. A vitória do Craig Anderson. Em relação à camisa verde, o Peter Sagan, no momento que eles passaram no sprint intermediário a 38 km, tinham 2 ciclistas na fuga. Então ele conseguiu faturar alguns pontos, ele chegou em 4º no dia de hoje, talvez o grande objetivo fosse ganhar a etapa, mas mais do que ganhar a etapa era deixar o Sam Bennett para trás, então ele diminuiu a diferença para tentar recuperar a camisa verde. No momento da edição, quando sair a classificação, eu vou colocar para vocês, mas até então o Sam Bennett, ele não chegou ainda, vai demorar um tempo para chegar, mas ele continua com a camisa verde, certo? Isso foi o resumo do resumo da 14ª etapa, mas vamos falar sobre a etapa, para quem quiser continuar assistindo. Como vocês podem olhar na altimetria, para a organização ela é considerada uma etapa plana. A minha sugestão, por que é considerada uma etapa plana? O Tour de France esse ano ele tem poucas etapas realmente planas, né? E eu acho que, primeiro, não seria uma etapa onde teoricamente os sprintistas eles teriam dificuldade de passar por essas montanhas, a não ser que alguma equipe resolvesse fazer movimentações muito fortes como a Bora fez.
Mas o conceito da etapa plana, a minha sugestão é que a organização eles classificam como plana, eles procuram um ambiente onde seja relativamente favorável para os sprintistas, mas é meio que um recado para as equipes subliminar, para as equipes que lutam pela classificação geral. Fala assim, galera que está lutando pela classificação geral, a gente considerou essa etapa plana, ela não é plana, mas deixa os caras brigarem por uma etapa de sprint, então o pessoal do pelotão da classificação geral, eles dão uma segurada e deixa o pessoal da classificação da camisa verde fazer a disputa. Essa é a minha sugestão e foi isso que aconteceu. O sprint intermediário ele estava a 38 quilômetros da largada, imediatamente após a primeira montanha categorizada, categoria 4. Durante essa montanha, antes do sprint intermediário, a Bora inteira, eles simplesmente começaram a destruir o pelotão. Isso fez com que vários sprintistas começaram a sobrar, e especialmente o Sam Bennett. Para surpresa, eu acho que de todo mundo, após eles terem passado o sprint intermediário a 38 km, a Bora ela continuou na frente do pelotão por todo o dia, num ritmo alucinante. No começo, imediatamente após o sprint intermediário, a The Koenig Quick Step ela até aparecia eventualmente na frente do pelotão, porque eu acho que eles não imaginavam que a Bora fosse concretizar esse ritmo pela etapa inteira. Eu acho que no momento que eles perceberam que a diferença em relação ao Sam Bennett era cada vez maior, The Koenig Quick Step mandou praticamente 3, 4 caras para tentar minimizar a diferença do Sam Bennett, que começava a sobrar. Isso fez com que a frente do pelotão ficasse livre para a Bora. Lembrando que vários caras que apareceram na Bora na frente, como o Schachmann, o próprio Kana, eles estavam na etapa de ontem fazendo força o dia inteiro e estão de novo hoje na frente do pelotão, fazendo todo mundo sofrer. É inexplicável o que esses caras fazem. Eu tô olhando para cá porque eu tô fazendo os prints para colocar no vídeo. A Bora sofreu ontem com vários ciclistas que tentavam a vitória, daí o Peter Sagan parece que realmente ele ficou muito incomodado com a penalização dele e ele transformou isso quase que num desafio pessoal de equipe da Quick Step contra a Bora. Para nós espectadores está sendo fantástico, para os gregários desses caras não deve estar sendo fácil. Então assim, vocês imaginam os caras da Bora que tem que trabalhar para o Peter Sagan, porque afinal de contas a Bora ela foi uma equipe pensada para trazer o Peter Sagan, é o Peter Sagan que leva dinheiro para dentro da equipe, então os caras têm que fazer o possível para que essa competição do Peter Sagan pela camisa verde se converta em sucesso. Então os caras deram tudo. Quando ao longo dos quilômetros, quando as outras equipes realizaram que a Bora ia continuar esse ritmo até a linha de chegada, então começaram a aparecer as outras equipes com interesse mútuo, como a CCC, a Lotto Soudal, não tanto, a própria Sunweb, mas especialmente a CCC começou a aparecer de forma mais evidente, mas isso não ofuscou a dominância da Bora por toda a etapa. Foram caminhando em direção à linha de chegada. É claro que aconteceram algumas movimentações, mas de longe teve a importância do que a Bora estava fazendo com o pelotão, com todo mundo, inclusive a Jumbo-Visma, a Ineos Grenadier. A Bora estava fazendo todo mundo sofrer, inclusive as equipes que lutam pela classificação geral, especialmente a Jumbo-Visma e a Ineos. Os caras, de dente, mandíbula travada, fazendo força. E de novo, ali chegando na disputa pela camisa verde, o Sam Bennett, ele chegou 19 minutos, mais do que 19 minutos atrás do pelotão da frente, que incluía, é claro, o Peter Sagan, que chegou na 4ª colocação. Então, se nós formos considerar aqui, no calor da emoção, chegando o Pocket Rocket, o Caleb Ewan, chegando 28 minutos e 47 segundos. Historicamente, isso não tem problema nenhum. Geralmente os sprintistas, eles
eles chegam o tempo que eles precisam chegar para não serem cortados, não existe essa necessidade de ficar se matando lá na frente do pelotão. Agora, o que acontece é que quando você tem uma equipe, ou na verdade, quando você tem um atleta como o Peter Sagan, que luta pela classificação da camisa verde, que está interessado em acumular o maior número de pontos, que consegue passar pelas montanhas de forma eficiente e faz o que eles fizeram no dia de hoje, com certeza não é a palavra mais apropriada, mas se tornou uma disputa entre Quick Step e Bora, e não uma competição entre os sprintistas. E o que a Bora fez hoje com a Quick Step, considerando que a Quick Step mandou para trás para ajudar o Sam Bennett caras importantes como Tim de Klerk. No momento que a Quick Step mandou 3, 4 atletas para estar junto com o Sam Bennett, para tentar reconectar o Sam Bennett ao pelotão da frente, e eles não conseguiram, o próprio Sam Bennett, ele meio que cumprimentou o Tim de Klerk, cumprimentou os outros caras, tipo, valeu galera, mas eu não consigo fazer nada. E como trabalho em equipe, com certeza essa não é a melhor palavra, mas é uma exposição muito grande de não sucesso em conseguir fechar o gap, porque é uma forma, talvez seja um modelo de competição para a camisa verde que eles não estão acostumados. E o Peter Sagan, historicamente, ele está muito mais acostumado em tentar ir coletando todos os pontos que ele pode e sempre tem a oportunidade de ganhar uma etapa, o que oferece mais pontos ainda. Então, essa briga está super curioso para tentar entender o que vai acontecer no final e se esse comprometimento da equipe inteira vai aumentar ao longo das etapas. Eu fiquei impressionado com a Quick Step ter mandado os caras para trás, porque esses mesmos caras eles poderiam ter ajudado o Julien Alaphilippe na frente com a possibilidade de ganhar a etapa. Então eles estão tão focados na camisa verde que eles acharam melhor mandar para trás do que ficar na frente e talvez potencializar uma vitória do Julien Alaphilippe. Com certeza eles sabem o que eles estão fazendo e a gente só fica palpitando. Os quilômetros foram passando, a Bora continuou na frente com um ritmo muito forte. As outras equipes que lutam pela classificação geral, Ineos e a Jumbo-Visma, eles apareceram na frente do pelotão dentro dos 20 quilômetros finais, em alguns momentos super estratégicos, aonde ou a estrada ficava muito estreita, ou dentro da cidade, onde tinham muitas rotatórias, muitas curvas, eles iam para frente para ter certeza que tanto Egan Bernal como o Primož Roglic, como o Pogacar, eles estão livres de qualquer risco, e daí começaram a acontecer nos quilômetros finais todos os ataques que eu mencionei. Julien Alaphilippe, Benoot, o Hirsch, Thomas De Gendt, todo mundo fez ataque, mas o cara que realmente conseguiu fazer a diferença foi o Craig Anderson, e que passou a linha de chegada. Peter Sagan passou em quarto. Entre tudo o que aconteceu, o Peter Sagan ele conseguiu tirar uma diferença, ele conseguiu faturar 43 pontos, estreitar a diferença em 43 pontos. Não saiu a classificação ainda. Saiu nesse exato momento, ó, no calor da emoção. Olha aí, ó. Eu vou dar o print e daí enquanto eu vou falar. O que aconteceu agora, nós temos o Bennett, o Peter Sagan com 219, Matteo Trentin, Coquard, Ewan, Van Aert, Alaphilippe, Markov, Kristoff e Hirsch. Olha o Hirsch, até o Hirsch está faturando ponto. E é isso, essa é a disputa da camisa verde, essa é a disputa que tem colocado um certo tempero nessas etapas. Amanhã é uma etapa super complicada para o pessoal da classificação geral. Estou super ansioso para tentar entender o que vai acontecer amanhã, porque até então a performance de todos os caras é algo quase que inexplicável. Eu sei que estão rolando vários assuntos. Primeiro, sobre doping, isso sempre vai aparecer. Segundo, sobre, desde o tombo que nós tivemos do Evan Opel, daquele suposto modem para transmitir os dados para o carro de equipe ou para capturar os dados de outros atletas. Então tem essa questão tecnológica das informações dos atletas, sobre a suplementação de ketones, tá rolando tudo isso, talvez isso seja assunto para outro vídeo. Eu acho que eles estão hipervalorizando a história da suplementação de ketones, sem nada que seja tão correlacionado a uma performance estratosférica. Eu também acho que a questão
do fluxo de dados, do roubo de dados ou da transmissão de dados é algo que poderia ser incluído oficialmente pelas equipes e não despender dinheiro e tempo tentando bloquear tecnologia. Afinal de contas, nós estamos no século XXI, o Tour de France já não acontece mais em 1900, 2020, então tecnologia faz parte dessa evolução natural. Eu acho que é muito mais uma questão de como usar os dados do que impedir com que os dados eles sejam usados. Certo, galera? Abraço, tchau, bom sábado.